Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos o resumão de Sex Education, que é uma série muito legal. Se você ainda não assistiu a série, recomendo que você assista pra volta, agora da segunda temporada, que a série é muito boa, trilha sonora perfeita, temas super relevantes. Então vamos lá pro resumão da primeira temporada de Sex Education. Otis Milburn é um adolescente que tá no ensino médio e é filho da terapeuta sexual Jean Milburn, que é tipo uma guru do sexo. Ela sempre traz vários parceiros sexuais pra casa, o que deixa o Otis sempre desconfortável. E ele tem um problema peculiar. Ele não consegue se tocar lá embaixo. Eu não posso falar a palavra, senão o YouTube desmonetiza o vídeo, então desconsiderem. Sempre que ele tenta, ele se assusta ou desiste por algum motivo. Como a Jean é super intrometida na vida do filho, ele sempre finge que na verdade ele consegue fazer isso e ele vai deixando umas pistas assim pra mãe achar que não tem nada errado com ele. Tá começando um novo ano escolar e o Otis tem um melhor amigo chamado Eric, que é um dos poucos gays assumidos na escola. Eles chegam naquela fase da adolescência que os jovens só pensam em sexo, então tem muita gente perdendo a virgindade, namorando e tudo mais. O Eric é meio preocupado com o fato dele e do Otis ainda serem virgens, mas o Otis não se importa com isso. Na escola também estudam a Maeve Willis, que é uma garota super rebelde, antissocial, e a escola inteira espalha boatos sobre ela que ela transa com vários caras e tal. Mas, secretamente, a Maeve é super mega inteligente. Jackson, que é o líder estudantil e o capitão de natação do colégio, e ele e a Maeve fazem sexo casual, mas tudo em segredo. O Adam Groff, que é um valentão que faz bullying com o Eric e que também é filho do diretor. E tem um grupo da galera popular que são chamados de Os Intocáveis, e o grupo é formado pelo Anwar, que é o único outro gay assumido da escola, Olivia, Ruby, que é a mais malvada deles, e Amy, que é a mais boazinha e é a única que é amiga da Maeve. A Amy é namorada do Adam, só que ele tá com algum problema, porque quando eles fazem sexo, o Adam não consegue chegar lá, o que deixa ela chateada. Adam decide tomar um Viagra pra melhorar o desempenho sexual, só que ele acaba ficando com o negócio ali pra sempre e não consegue descer mais. Aí a Maeve e o Otis, que estavam meio perto, tentam ajudar ele. E o Otis conversa com o Adam sobre as questões emocionais dele, e aí ele consegue relaxar e o negócio abaixa. Inclusive, depois disso, ele consegue fazer sexo com a Amy e chegar lá, mas ela termina com ele depois. Maeve sugere que ela e o Otis abram uma clínica de terapia sexual. Ela vai conseguir os clientes, ele faz o aconselhamento e os dois dividem o dinheiro. O Otis acha meio loucura, mas acaba aceitando. O Eric sugere que eles deem sessões grátis de terapia para conquistar clientes, então os três decidem ir numa festa na casa da Amy. Na festa, o Otis ajuda um casal que tá tendo problemas de comunicação durante o sexo, e ele acaba descobrindo o envolvimento da Maeve com o Jackson e fica uma situação meio constrangedora. Enquanto isso, o Adam ainda não superou o término com a Amy, ele descobre que não foi chamado pra festa e decide ir de penetra. Adam vê a Amy flertando com outro garoto e briga com ele, acabando com a festa. Mas esse único casal que o Otis ajudou é muito útil porque eles recomendam a terapia pros amigos e a clínica se torna um sucesso. A Maeve descobre que tá grávida do Jackson, mas não conta pra ninguém. Maeve decide não continuar com a gravidez, mas a enfermeira explica pra ela que a cirurgia só pode ser feita se ela tiver um acompanhante pra levá-la pra casa depois. Então ela chama o Otis, só não fala pra ele o que é o compromisso. Só que ele tá desenvolvendo um crush pela Maeve, ele chega até a ter um sonho erótico com ela e fica se sentindo meio mal com isso. Só que quando ela o chama pra ajudá-lo, ele acha que é um encontro e chega todo arrumado lá na clínica. E aí ele fica chocado quando ele descobre o que é. No fim dá tudo certo e o Otis compra flores pra Maeve. Ele acompanha ela até em casa e ela conta que a mãe dela é viciada em drogas e que elas não se veem faz muito tempo. Ela mora sozinha num trailer e paga o aluguel com o dinheiro da clínica e também cobrando pra fazer atividades de outros colegas. O Eric entra na banda da escola e faz amizade com a Lily, uma menina solitária que escreve fanfics eróticas espaciais e que tá desesperada pra perder a virgindade. Ela se oferece pra ajudar ele a treinar depois da aula. E aí ela vai à casa do Eric, dá em cima dele, mas ele conta que ele é gay. Então os dois decidem se montar com as roupas femininas que o Eric tem, só que o pai do Eric vê e ele é super grosso e preconceituoso com o filho. O Jackson tenta chamar a Maeve pra sair mais sério e tal, mas a Maeve prefere continuar com a relação mais casual. Então o Jackson pede ajuda de Otis pra conquistar a Maeve. Só que ele não quer ajudar, porque ele meio que tá gostando dela. Só que sem querer, querendo, ele acaba compartilhando com o Jackson todos os gostos literários e musicais da Maeve. Então o Jackson começa a ler os livros e ouvir as músicas que ela gosta, conquistando ela aos poucos, o que deixa o Otis com ciúmes. Aí o Otis tenta sabotar o Jackson, falando pra ele fazer um pedido de namoro em público, que é algo que ele sabe que a Maeve vai detestar. Então o Jackson canta uma música pra ela no refeitório e tal, pede ela em namoro na frente de todo mundo. Só que
o tiro sai pela culatra e a Maeve aceita. Jean decide escrever um novo livro sobre como é ser mãe de um adolescente com traumas sexuais. O primeiro livro dela foi escrito junto com o pai do Otis e eles se divorciaram logo depois. E ela também começa a flertar com o Jacob, que é um cara que tá reformando o banheiro da casa deles. E aí, a filha do Jacob, a Ola, vira amiga do Otis. O diretor Groff conta pro Adam que se suas notas não melhorarem até o final do semestre, ele vai ser transferido de escola. Aí, o colégio inteiro recebe a foto vazada das partes íntimas de uma estudante e rola uma ameaça de mandarem a foto do rosto dessa menina pra todo mundo. A Ruby revela pra Maeve e pro Otis que é ela na foto e pede a ajuda deles. E aí eles investigam vários garotos que namoraram com ela, só que ambos estão com compromissos. A Maeve combinou com o Jackson de jantarem na casa dele pra ela conhecer as mães dele, e o Otis ficou de ir em um cinema fora da cidade com o Eric porque é aniversário dele, e eles até se vestem de personagens do filme Hedwig. Só que por causa da investigação, o Otis acaba perdendo o ônibus e o Eric acaba ficando sozinho. Já a Maeve foge do jantar e o Jackson fica chateado. O Eric fica com medo porque ele tá sozinho, vestido de um cosplay de drag queen, então ele decide voltar pra casa, mas ele é roubado e ele acaba tendo que voltar a pé pra casa, e no caminho um cara homofóbico agride ele, é horrível. Ele consegue um telefone e pede pra mãe do Otis buscá-lo. Enquanto isso, o Otis e Maeve descobrem que quem vazou a foto da Ruby foi a Olivia. Ela conseguiu a foto porque sabe a senha do celular da Ruby e decidiu chantageá-la, porque mesmo sendo amigas, a Ruby é muito malvada com ela. Otis volta pra casa e descobre sobre a agressão do Eric, os dois brigam e o Eric acusa Otis de tratar a Maeve como prioridade. Maeve pede desculpas pro Jackson e ela mostra pra ele que mora num trailer e conta que a mãe é drogada, o pai fugiu quando ela era um bebê e tudo mais. Ele se abre contando que tem crises de ansiedade, ataque de pânico, que as suas mães estão perto de se divorciarem e os dois acabam se reconciliando. E aí acontece uma das melhores cenas da série, que durante uma reunião estudantil, a Olivia conta pra todo mundo que a foto vazada é dela, como uma maneira de se desculpar com a Ruby. Só que a Maeve e todas as outras meninas não querem que ela sofra com machismo, então todas as garotas se levantam e começam a falar que elas são a pessoa da foto, e eu tô toda arrepiada de novo. Otis começa a se sentir atrasado em relação aos amigos por ainda ser virgem, então ele decide fazer sexo com a Lily, que também tá desesperada pra perder a virgindade. Só que, quando ela vai na casa do Otis, ele passa mal e eles não conseguem. Por meio de flashbacks, a gente descobre que quando o Otis era criança, ele flagrou o pai transando com uma paciente e contou pra mãe, que foi o motivo do divórcio deles. Fica subentendido que o trauma do Otis em relação ao sexo foi por isso, porque a primeira vez que ele aprendeu sobre isso foi num contexto bem negativo. Depois de ter sido agredido, o Eric começa a se reprimir e se vestir de maneira considerada mais masculina. Anvar o ofende no corredor e Eric dá um murro nele. Eric é suspenso e fica em detenção pelo resto do semestre. Ele diz ao pai que não aguenta mais ser tratado como lixo por todos. Depois, o Eric pede desculpas pro Anvar e ele diz que se aproveitou dessa agressão pra contar pra mãe que ele é gay. Adam paga a Maeve pra fazer uma redação pra ele e ele acaba ganhando o prêmio de melhor redação para surpresa do próprio pai, que é o diretor. Mas depois ele descobre que não foi o Adam que escreveu e fala que o filho é uma vergonha para ele. Uma professora percebe que a redação era da Maeve e sugere que ela entre no módulo de aptidão da escola, que pode ajudá-la a entrar numa boa faculdade. O irmão da Maeve, o Sean, reaparece depois de 4 meses sumido e ela fica super brava porque ela não sabia onde ele estava. Ele pede desculpas e explica que estava envolvido num esquema. Jackson se surpreende porque não sabia nem que a Maeve tinha um irmão, mas depois começa a se dar bem com ele. Jean e Jacob finalmente se beijam e ele revela que é viúvo e que a Jean é a primeira pessoa com que ele se relaciona desde a morte da esposa. Ola se transfere para a escola de Otis e ele a convida para o baile. Eric decide parar de se isolar e cria coragem para ir no baile. O pai dele fica com medo por ele, mas passa a respeitar e amar o filho como ele é. Otis e Eric se reconciliam no baile e dançam juntos. Maeve e Jackson vão ao baile juntos e Sean vai com eles. Só que Sean começa a vender drogas no baile e Maeve fica pistola com ele. O diretor Groff descobre e expulsa Sean do baile. Maeve também fica com ciúme do Otis com a Ola. A Ola percebe e pergunta se ele e a Maeve já tiveram algo. Ele diz que ela é inalcançável e aí a Ola se sente muito diminuída e vai embora. O Jackson fica bêbado e revela pra Maeve que pagou o Otis pra ajudar a conquistá-la. Aí ela fica super magoada e termina a amizade com o Otis. Jackson chega em casa bêbado e briga com a mãe por se sentir sufocado e ele foge de casa e passa a dormir com a Maeve. O Otis descobre que a Jean tá escrevendo um livro sobre ele e briga com a mãe, dizendo que ela ultrapassa todos os limites de uma relação saudável entre mãe e filho, mas depois eles se reconciliam. O diretor Groff acha que a clínica de Otis e Maeve é um esquema para vender drogas. Ele acha que a Maeve consegue as drogas com o irmão e diz que vai denunciá-la para a polícia. Maeve assume a culpa para salvar o irmão e o diretor Groff faz uma reunião com professores para decidir se ela é expulsa ou não. Por hora, ela é banida do campus. Jackson vê Maeve saindo da sala do diretor e pergunta
que aconteceu. Ela não conta e o Jackson fica chateado porque ela não confia nele. Eles acabam terminando e ele diz que os dois sabem que a Maeve na verdade gosta de outra pessoa. Jackson faz um acordo com o diretor Groff de que se ele ganhar o campeonato de natação, a Maeve não vai ser expulsa. E aí ele ganha a competição, mas o diretor diz que não vai ser chantageado e manda ele esquecer da Maeve. Durante a detenção, o Eric e o Adam recebem a tarefa de organizar uma sala toda desarrumada. E aí o Adam tenta fazer bullying com o Eric e os dois brigam. E aí do nada, o Adam beija o Eric e aí faz coisas sexuais lá nele, revelando que tem uma sexualidade ali reprimida. O Eric fica muito feliz, mas o Adam diz pra ele nunca contar pra ninguém. Ao chegar em casa, o Adam descobre que o pai vai mandá-lo pra um internato. O Eric vê ele sendo mandado embora. Jean vai à casa do Jacob e fala que gosta dele de verdade, mas decide terminar a relação porque o Otis e a Ola, né, que são os filhos dos dois, estão flertando. E saber que a Jean namora o pai dela pode incomodar o Otis. Eles terminam, mas logo depois se pegam. Maeve chega em casa e descobre que o Sean foi embora sem avisar. Otis rouba o troféu de melhor redação e deixa na casa da Maeve, já que ela que merecia ter ganho. Ele também deixa uma carta pedindo desculpas e dizendo o quanto ela é sensacional. A Maeve decide ir na casa do Otis para admitir seus sentimentos por ele. O Otis pede desculpas a Ola pela noite do baile e eles se reconciliam. E aí a Maeve chega bem na hora que o Otis e a Ola se beijam e aí ela vai embora chateada. E aí depois desse dia, finalmente, o Otis consegue se tocar. Coloca aí nos comentários o seu momento favorito dessa primeira temporada e se você quiser ver também tem crítica da primeira temporada aqui no canal, vou deixar linkado aqui e até a segunda temporada. Um beijo!